tarde, meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no canal Levi Lafetar. E boa tarde também para aqueles que, pela primeira vez, estão me dando o prazer de me assistir. E falando em assistir, acabamos de assistir a derrota do Fluminense para o Manchester City pelo Campeonato Mundial de Clubes. Hoje o Fluminense viu de perto um time grande que não teve pernas, não teve nenhuma capacidade para, pelo menos, dar um pouco de trabalho à equipe inglesa. Foi muito bom que isso acontecesse, porque o relógio despertou e foi um sonho que o Fluminense estava acalentando, porque é sonhar mesmo em querer ganhar o título de campeão do mundo com essa equipe que é uma equipe normal, ainda mais com esse sistema tático que, como eu já falei aqui diversas vezes, é normal em peladas de final de semana ou em peladas de final de ano. Deu certo, mas cavalo arriado não passa duas vezes. Deu certo, ganhou a Libertadores, por sorte. O cavalo arriado passou, ele montou, mas quando chegou agora na disputa do campeonato mundial, a coisa é bem diferente. E foi muito bom, porque hoje eu, para não aprender nada, simplesmente para saber se eu ainda estava entendendo um pouco de futebol, justamente pelos 40 anos que militei nos bastidores do futebol, e se tiver alguma dúvida, está aqui logo abaixo o blog Pivô Esportivo Lafetar. Eu fiz um sacrifício muito grande para assistir o programa Jogo Aberto da Renata Fã. E olha, quando ela e seus amigos que ficam lá sentados na cadeira, e muitos com o fone para receberem as informações do que devem falar para quem está assistindo, hoje a direção do programa teve a cara de pau, desculpa a expressão, de fazer aquela comparação que é sempre feita, quando, por exemplo, o Palmeiras joga contra o São Paulo, o Fluminense joga contra o Flamengo, aquela comparação de jogador por jogador. Isso foi ridículo, colocar o time do Manchester City comparando com o time do Fluminense. Isso é ridículo, ridículo mesmo. Isso tinha que passar por cima, nem pensar nisso. Mas é aquela colaboração que parte da imprensa dá para continuar o futebol brasileiro indo para o fundo do poço. Fundo do poço. E o Guardiola, com a sua finesse, com a sua educação, disse que o time do Fluminense tinha bons valores, o time do Fluminense poderia realmente dar um pouco de trabalho. É outro tipo de técnico. Guardiola foi para o estádio e, ao ir para a beira do gramado, estava lá de gravata,
bem vestido, porque era uma festa mundial, enquanto que o Fernando Diniz estava com aquela camisinha normal que o jogador fica no banco de reserva. Então falta muito mesmo para o Fernando Diniz ser o técnico da seleção brasileira, o técnico do meu Brasil. Se é do seu, aí não é problema meu. Então hoje foi por água abaixo aquele oba-oba de Diniz, o sistema do Diniz. Quando o Cano não faz gol, o Fluminense entra pelo Cano. E o Cano não pegou numa bola. Quem pegou muito mesmo na bola foi o Arias. Depois entrou um menino de 20 anos chamado John Kennedy, que melhorou, pelo menos ficou mais agressivo o time do Fluminense, porque o resto ficou naquele marasmo de time pequeno diante de uma potência que é o futebol inglês através do Manchester City. Então, foi bom para dar uma parada nesse negócio de sistema de Diniz. Isso não existe. Não existe. E, pela primeira vez, falarei aqui no nome do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi sincero. E hoje aconteceu o que o Renato Gaúcho falou na entrevista. O sistema é do Diniz, mas eu não arrisco. Porque se falhar, leva a goleada. E os 4-0 de hoje, os 4-0, foi um placar pequeno. Porque o time do Manchester City treinou, simplesmente treinou. E treinou contra uma equipe pequena. E os jogadores do Fluminense sentiram na pele o que é um time pequeno. Porque toda hora o locutor da Globo falava na grande vitória do Fluminense sobre o Flamengo quando ganhou o título carioca. Ganhar o título carioca, futebol do Rio de Janeiro não existe. E há uma diferença muito grande quando ele ganhou do Flamengo. O Flamengo estava numa fase difícil. Então, o cavalo passou arriado e o Fluminense ganhou a Libertadores. Acreditem, se quiserem. Mas é bem diferente, muito diferente. Os investimentos não acontecerão no Fluminense. O Fluminense vai continuar fabricando, no bom sentido, jogadores para a venda. Agora mesmo deve ir embora o John Kennedy, o André, e contratar o Renato Augusto. Aquilo que eu já falei aqui também, desculpa a repetição, o futebol brasileiro virou um centro de treinamento do futebol europeu. Por que não dizer do futebol estrangeiro? Aqui, pega o menino novo, como agora o Hendrick, vai para lá, e aí, sabe, a primeira coisa que eles fazem é tirar o talento. Então, tirar o talento. O que é o talento que eu quero dizer? O drible desconcertante, aquela bola entre as pernas, tira tudo. Eles ficam lá como robôs, mas jogam muito. E eles são tão robotizados que eles não esquecem nada do que o treinador ensina. Preste bem atenção, daqui a um ano e meio, o Hendrick jogando. Cada jogador tem a sua cartilha, porque ocupa uma posição.
E quando um jogador erra, erra todo mundo. Então não existe. O futebol lá não é arte. O futebol lá é comércio, muito comércio. E aqui a gente perdeu a maravilha de se ver um Rivelino, um Garrincha, um Zico, um Zico, maravilhoso Zico, um Ronaldinho e outros mais que passaram por aqui e que nos deram alegria. Garrincha era alegria. E hoje nós estamos aqui assistindo jogadores que têm realmente o dom do futebol, que vão lá para fora, mas são tolhidos pela beleza do espetáculo. O senhor que assistiu a partida de hoje, qual foi a jogada de efeito que fez um jogador do Manchester City? Não fez. Nenhum jogador fez. Nenhum jogador. Então, acabou. O Fluminense vai ter que mudar esse negócio de oba-oba de Fernando Diniz. Fernando Diniz tem que ficar no Fluminense 24 horas, treinando o esquema dele para ver se dá certo. Outro cavalo arriado passar. Meus amigos, minhas amigas, um Feliz Natal a todos e que Deus continue nos ajudando a ter bastante saúde, porque o resto a gente corre atrás. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, jornalista, administrador de empresas, escritor e general manager de futebol. Aquele abraço e mais uma vez, Feliz Natal para o senhor ou a senhora que está me assistindo agora e que este abraço seja também transmitido à sua família. E nunca vamos esquecer, família é tudo, família é tudo. Até a próxima!